seja louvado com sua presença, e sempre realmente procure estar aos pés de Deus, que é o melhor lugar para você estar. Nesta manhã nós temos o nosso sermão aqui que tem como título Ensino às Novas Gerações. Eu vou pedir para você que trouxe sua Bíblia virtual, eletrônica ou no papel tradicional, para abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 6. Quinto livro da Bíblia, o último do Pentateuco, né? Eu tenho um problema, eu não marco as coisas que eu quero falar. O que acontece? Eu esqueço acabando de falar algo que eu queria falar. Então é pela primeira vez que eu estou aqui, depois da cirurgia que minha filha fez no dia 16 de dezembro. Então eu gostaria imensamente de agradecer a todos vocês, como congregação, como irmãos em Cristo, da preocupação, das mensagens. Olha, estamos orando. Eu sei que a igreja parou no dia da cirurgia, que foi no sábado, para orar pela Lívia. Então, rapidamente, quero contar o que aconteceu naquele dia. 6 horas da manhã, ela estava marcada para internar, para poder fazer a cirurgia. Saímos de casa bem cedo, acordamos muito cedo. Chegamos lá, quando a gente chegou lá, o pastor Anderson estava lá nos aguardando. Daí a gente assustou, quando ele chegou, falou, estamos atrasados, não esperava. Alguém estivesse nos esperando lá, mas estava lá. Ela entrou para a internação mais ou menos umas 6h25 da manhã, até fazer todo o cadastro ali. E eu tive que me despedir dela na recepção ali. A Vanessa acompanhou, mas eu me despedi dela ali. Depois ela me confessou, agora naquele momento quase eu chorei, porque eu estava despedindo de você. Uma semana antes, o pastor Anderson pegou aqui no dia 9 de dezembro e teve uma mensagem musical no final do culto que a Aline cantou. E era o hino Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o pastor falou, Henrique, eu percebi você meio refletivo reflexivo naquele momento. Eu falei, pastor, a gente fica pensando em todas as complicações, em incertezas, os riscos, né? Então, é fácil você ler a história que vai falar. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas se minha filha tivesse morrido na cirurgia, será que eu teria esse pensamento no meu coração? Será que eu teria essa disposição? Então, naquele momento, ele falou, eu percebi você meio reflexivo. Realmente foi por conta disso, estava pensando. Mas, enfim, para não delongar muito a história, ela entrou na cirurgia 10 horas da manhã, começou a cirurgia, ela despediu, um pouquinho antes, né, quando ela foi se trocar, despediu da Vanessa no quarto de preparação ali, na sala de preparação. Naquele momento ela chorou. E eu, conhecendo um pouco a Vanessa, acho que a Vanessa chorou também. Eu acho que chorou. E aí ela falou assim para a Vanessa, mãe, eu posso desistir? A gente já veio até aqui, tanta coisa e tal, não vai dar tudo certo, tal. Essa semana ela me fez uma pergunta que eu não consegui responder. Pai, se eu tivesse morrido no cirurgia, você ficaria triste? Eu não consegui responder essa pergunta para você. Imagina, falam que quando uma pessoa muito próxima da gente morre, como se um pedacinho nosso fosse junto. Então a gente tem essa perda pro resto da vida, né? Então assim, eu já tive algumas perdas muito importantes, mas depois de se tornar adulto, nunca tive uma perda muito próxima. E eu tenho consciência de que se eu não trouxer essa perda às pessoas que estão próximas de mim, eu vou sofrer essa perda. Isso é normal, a gente diz, nossa, normal, isso vai acontecer com todos nós. Mas eu falei, filho, não consigo nem te responder, claro que não sei o tamanho da tristeza, essa é a verdade. Mas enfim, a cirurgia começou umas 10 horas, era uma cirurgia, para aqueles que talvez não sabem o que eu estou falando, a Lívia tinha uma dupla escoliose, a coluna dela era um pouco torta, na lombar e na torácica. Na torácica 30 e poucos graus, mas a lombar, que era a parte de baixo das costas aqui, era uma cirurgia, que era uma curva um pouco mais acentuada, 54 graus, ela estava ali. E uma cirurgia que era para demorar de 5 a 8 horas, o médico conseguiu encerrar 2 e pouco da tarde. Então demorou menos do que o mínimo previsto. E a Vanessa depois pôde ver lá, o raio-x ficou perfeito. O médico falou, o médico é aqueles que conhecem o Dr. Ricardo, ele é um cara bem centrado, bem sério, é difícil você tirar um sorriso dele.
Mais ou menos quando ele saiu da sala de cirurgia e foi até a ela, na sala de espera, ele já veio com um sorriso no rosto. Olha, deu tudo certo, graças a Deus, porque nem ele é cristão também. Isso trouxe muita paz a nós. E ela fez a cirurgia ali. Depois de alguns momentos ela saiu, né? Depois dali ela foi pro quarto de UTI. Aí eu pedi para entrar, né? Não poderia, mas eles deixaram que eu entrasse. Poxa, mas o pai também não participa de nada, não pode ir. Até brinquei, porque o pastor entrou, né? O pastor tem credencial, o pastor entrou com ela até a preparação. Mas se eu soubesse, tinha feito elogio, então, né? Porque eu poderia ter entrado também. Mas eu falei, ela Vanessa conversou lá, ela era comentária, conhece algumas pessoas, ela falou, não, pode deixar entrar, ficou um pouquinho e tal. Fui lá, pude ver ela, conversei com ela, realmente, os primeiros dias não foi nada fácil, as dores são intensas, mas brinquei com ela, falei, em algum momento você ficou muito brava com a gente, por ter te colocado na situação de fazer cirurgia, falou assim, não, pai, eu sabia que era o melhor, sempre muito consciente, sabe? Eu sabia que era o melhor para mim. Minha filha, a gente está corrigindo um problema agora que lá no futuro você teria uma complicação. Então, assim, vai ser melhor para você. Mas as dores foram intensas. Então, eu fiquei aí no domingo, das 2 da tarde, não, das 9 da manhã às 9 da noite, quando eles tinham dormido, veio descansar, eu fiquei com ela. E ela deitada ali e falei, filha, quer o celular? Olha, tem mais adolescente não quer. Que coisa, não quer estudar uma música, um foninho, trouxe aqui para você e tal, leio, sei que ia ser difícil ficar assistindo no livro. Falei, não quero, depois parece que querendo curtir a dor, né, pensando, não falei nada para ela. Mas ela estava realmente disposta, muita dor. Ela olhava para ele, fazia uma cara para ele, foi. Mas o momento mais crítico, assim, que eu fiquei assim, bem até emocionado no quarto dela, foi na terça-feira, quando eu voltei. Na segunda, na terça-feira eu voltei, fiquei das 2 da tarde até as 9 da noite. E ela ainda com as dores. Para vocês terem uma ideia, no domingo a enfermeira perguntou, de 1 a 10, qual que é o seu nível de dor? Ficou 4. 4. Então assim, claro, deve ter pensado. Na terça-feira, quando a enfermeira repetiu a pergunta, falou, o seria 7. Eu não sei se a dor intensificou ou se ela que ficou menos resistente à dor, pelo fato da dor não sumir, não passar. Mas ela olhou para mim de novo, o que foi? Muita dor. E ela não quis se mexer também, né? Cirurgia meio delicada. E fez uma cara de choro, filha, chora, né? Chora. E aí depois de um tempo ela olhou para mim e falou assim, pai, eu não estou melhorando. Mas, filha, calma, vai melhorar. Olha, se a gente pudesse ter feito cirurgia por você, a gente teria feito, mas tem que ser você. Eu sei, pai. E até falei para o pastor, nesse momento eu pensei em Jesus na cruz. Por quê? Jesus morreu por mim e por você. Mas ele não morreu lamentando, olha, eu estou passando a dor dele. Como o amor de Jesus era tão grande por nós, ele passou por aquela dor, mas pensando no benefício, que era o que? A salvação a cada um de nós. Então, eu imaginei, se eu pudesse passar pela cirurgia no lugar dela, com certeza ia doer também, essas dores. Mas eu ia estar feliz, por quê? Porque eu estou eliminando um problema para ela, mas só porque não era realidade. Mas enfim, volto então a agradecer a vocês, graças a Deus operou tudo bem, ela está em recuperação, né? Faz um pouco menos de um mês que ela fez a cirurgia, já está andando, senta, levanta, anda, está vendo uma vida quase normal. Claro que para voltar ao que era ainda vai muito tempo, mas daqui a pouco começa a fazer terapias, está acompanhando com o médico lá, mas eu até falei para ela, filha, você não imagina o quanto você é querido, quantas pessoas se importaram e falaram com você. A pessoa mandando mensagem, perguntando, a gente falou, olha, eu não vou ficar mandando mensagem, porque sei que vocês estão aí e tal, e quem a gente podia ir avisando, a gente avisava, então, graças a Deus foi assim, melhor do que a gente imaginava. Não teve nenhum problema na hora da cirurgia, nem no pós-cirurgia até hoje. Então, a gente tem que realmente acreditar essas coisas a Deus e saber que Deus cuida da gente em qualquer momento das nossas coisas. Então, esse é um pequeno testemunho, mas mais de agradecimento a vocês aí. Então vamos ler Deuteronômio 6. Eu vou pedir para você não tirar a sua Bíblia dessa página aí, desse capítulo do Deuteronômio 6, que a gente vai ler apenas esse capítulo no sermão todo de hoje. Vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado por estarmos nessa manhã.
pela escolha que fizemos, pela importância que entendemos sobre essa escolha. E te agradecemos porque o Senhor nos recebe, apesar de falhos, pecadores, como teus filhos aos quais o Senhor ama, como se não houvesse mais ninguém no universo. Queremos aqui estender esse triunfo de louvor e adoração ao teu nome, bendizer o teu nome. Estamos aqui para adorar-te. E neste momento, ao abrir a tua palavra, que o Santo Espírito fale nos nossos corações. Que o que for falado aqui faça diferença em nossas vidas, acima de tudo que nós as pratiquemos, as suas palavras venham para nós, que nós encaremos como palavras de sabedoria, de reavivamento, e palavras que farão diferença em nossa vida, nessa vida e na vida toda. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio 6, no primeiro verso, o título do capítulo é o fim da obediência à lei. O fim da lei é a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra, a que fazes para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. A gente sabe que então o povo de Israel tinha uma aliança especial com Deus, e essa aliança ela foi gravada no Monte Sinai, quando Deus entrega 2 tábuas da lei para Moisés, que era o líder do povo, que era o incumbido de tirar o povo da terra do Egito até a terra da Canaã. Deus então escreve 10 estatutos, 10 mandamentos em 2 tábuas e entrega para Moisés. Mas a gente sabe que essa geração, a que saiu do Egito, ela foi uma geração infiel. Inclusive, depois de um tempo que Moisés estava no monte, a hora que ele voltou, o povo estava adorando ali outros deuses, Deus de Baal e tudo mais. E Moisés, no ato de revolta, ele quebra essas 2 tábuas. No livro de Deuteronômio, que faz parte do Pentateuco, como disse no início, relata aqui então que Deus novamente entrega essas tábuas, que novamente há a aliança com essa geração que estava peregrinando no deserto. E o amor de Deus por essas pessoas era a base dessa aliança. Então a parte de Deus era amar, cuidar daquele povo, né, e tudo mais, e levá-los até a terra prometida. Quais os princípios deviam ser praticados para que a aliança fosse mantida? Então, como a gente sabe, uma aliança é feita pelo menos por 2 partes. E para que exista uma aliança, existem algumas coisas, alguns deveres que devem ser cumpridos. Nós precisamos fazer a nossa parte para que a aliança não seja rompida. Tá? Claro que talvez a maior figura aqui, ou demonstração de aliança, é a aliança do casamento, onde 2 pessoas vão ali, se casam, então tem ali o padre, o pastor tem aquela frase célebre, né? Por meio de chamar, de respeitar, a saúde, na doença, na alegria, na tristeza, tudo mais. Então, nós entendemos assim, né? A Bíblia aponta assim, para que uma aliança exista, existem pelo menos 2 partes, e essas partes precisam estar então em acordo com a aliança e também cumprir os seus deveres. E aí nós vemos em Deuteronômio 6, uma vez que a gente acabou de ler, que os pais recebiam então esse ensinamento. E por que os pais deveriam receber o ensinamento sobre esses mandamentos, esses preceitos, princípios divinos, enquanto se preparavam para entrar na terra prometida? Então nós temos 4 passos aqui que eu vou falar rapidamente, não quero me demorar muito com vocês hoje. São os passos para que a gente mantenha essa aliança. Primeiro, temer a Deus. Então, assim que essas pessoas recebessem, para que eles se lembrassem não só das teorias dos estatutos, mas eles também cumprissem aquilo que eles estavam aprendendo. Então é o famoso sair da teoria e ir para a prática. Porque na teoria é uma coisa, mas na prática é totalmente diferente. Você, como eu disse aqui no começo, né? Quando você escuta Jó falando, né? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ah, pô, uma frase bonita. Eu gostaria de falar assim,
Mas não é só falar, é viver. E aí que é a diferença. E eles então teriam que ensinar os seus filhos por preceito e exemplo em cada geração. E veja bem, eles peregrinaram por muitos anos no deserto, né? Então, não foram as mesmas pessoas que saíram que chegaram. Então, para qualquer organização se perpetuar ou ficar muito tempo ali, organizada, para ter ali uma organização, as pessoas que vêm depois ali, elas devem ser ensinadas, doutrinadas do que é ali os preceitos, né? Por exemplo, nossa igreja, nós temos as pessoas que já fazem muito tempo que estão aqui e temos pessoas que estão chegando. E nem digo na questão de idade que a gente tem mesmo, mas na idade espiritual. Tem pessoas que têm 50, 60 anos de igreja, tem gente que tem 10, 5, 2, 1, se batizou recentemente, você está começando a caminhar recentemente. Mas também é importante a gente entender que as gerações que vêm, não só espiritual, mas as gerações que vêm após nós também precisamos doutrinar e ensiná-las. Então uma parte fala, você vai inculcar, é colocar dentro da cabeça, você vai inculcar, para que essa criança então ela continue, né? Tem uma famosa frase lá de Provérbios 16, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então aqui eles tinham por preceito, por regra, ensinar as próximas gerações. A segunda parte aqui seria reconhecer e amar a Deus. E agora eu vou pedir para que você abra sua Bíblia em Gênesis, brincadeira. Eu falei que vai ser só Deuteronômio 6, verso 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E quando eu leio isso aqui, não tem como lembrar o hino do Daniel Brink, né? Ouve, Israel, né? Parece até que ele está falando uma coisa aqui. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu tive a curiosidade de pegar e captar um áudio de uma pessoa falando em hebraico, porque eu vou me atrever aqui em hebraico: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Echad, não sei, mas enfim, isso aqui é o Shema que até hoje os judeus oram, eles de manhã e à tarde, que é exatamente isso. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vou para vocês ouvirem aqui como seria. Pode pôr som, né? Eles oram assim, né, os judeus. E a tradução, está no hebraico, mas a tradução é essa: Senhor nosso Deus, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E por que eles repetem tanto isso, né? Para que isso não saia da cabeça da pessoa, de entender que Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o qual nós também cremos, é o único Deus. Então, se você deixa de colocar alguma coisa, vamos dizer assim, uma pessoa ela tem um objetivo na vida. Qual é o objetivo que, por exemplo, eu preciso ter também? Ir para uma academia para ter não só uma saúde melhor, mas também uma aparência um pouco melhor, uma aparência, vamos dizer, né, cuidada, né, vamos dizer assim. Então, precisa ter uma atitude da sua parte, precisa ter um doutrinamento. Ok? Vou para a academia hoje, vou para a academia amanhã, vou para a academia depois. Claro que você não precisa ser um rato de academia, ele está lá todo dia, toda hora, mas você precisa ter uma organização ali no seu dia a dia, né? Pelo menos 3 vezes na semana, uma coisa. Praticar uma atividade física, não é? A atividade física serve para milhares e milhões de benefícios na nossa vida. Mas, então você não pode esquecer de praticar aquilo para que você tenha o resultado, o objetivo final. Então, o Shema, ele está em conexão com os 10 mandamentos, porque quando fala assim, olha, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor, ele já começa falando sobre o primeiro mandamento, quando fala lá, não terás
outros deuses diante de mim. E aqui, como eu disse na escola sabatina de manhã na classe lá, eu sempre defendo isso. Nós temos o momento da escola sabatina e a lição da escola sabatina. E não há, na minha opinião, outra cadeia sistemática, outro sistema de estudo que você aprenda mais na igreja do que a lição da escola sabatina. Por exemplo, você vem aqui ouvir sermões. Você aprende? Aprende, claro que aprende. Mas não tanto quanto a lição da escola sabatina. Você ler a Bíblia todo dia, aprende também. Óbvio que aprende, é muito importante, importantíssimo. Mas também a lição da escola sabatina, ela direciona para você estudar alguns temas na Bíblia em forma ordenada. O que mais? Você escutar hinos de louvor. Os hinos são muito importantes, são muito bons, também ajuda. Mas o estudo bíblico também é importante, Mas você já viu algum estudo bíblico que fala, por exemplo, várias lições só de Salmos? Eu nunca vi na igreja, faz tempo na igreja. Nós temos a lição da escola sabatina desse trimestre, que vai falar só de Salmos. Nós já tivemos lições, por exemplo, só de Jó, só de Romanos. Então, Apocalipse, apesar que o Apocalipse foi um livro um pouco difícil de se entender, nós já tivemos estudos bíblicos falando sobre o Apocalipse. Então, a importância da escola sabatina é uma escola que surgiu lá em 1852, a partir de uma preocupação em preparar as novas gerações da igreja. E parece que, não sei se é pelo horário, ou acredito que o inimigo tem trabalhado muito para que você deixe de estudar a lição da escola sabatina. Não cai nesse erro, não cai nesse erro. Talvez é uma das primeiras coisas que a gente acaba abandonando e que vai enfraquecendo a nossa fé, vai enfraquecendo a nossa espiritualidade. Então, vou defender aqui a escola sabatina, e nem é porque minha esposa é diretora da escola sabatina, porque ela nem está aqui, apesar de estar filmando, mas é importante para a nossa vida. Vamos ler agora a partir do verso 6. Então, 9. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentar em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, o primeiro passo é temer a Deus, desculpa, eu não falei, o segundo passo é reconhecer e amar a Deus, Então, reconhecer que nosso Deus é o único Deus e amar esse Deus. E agora o terceiro é transmitir a herança de fé às novas gerações. Quando você vê aqui algumas coisas que está falando no texto, no meio, entre os olhos, no frontal, escrever nos umbrais e tal, óbvio que a gente se remete aqui à cultura que eles viviam, Hoje você não vai fazer isso. Mas qual que é a essência? De que a sua comunhão deve ser a todo momento. Você deve estar ligado com Deus a todo momento. Mas estar ligado com Deus não é você estar ajoelhado orando 24 horas por dia, Tem um caso engraçado, das 10 horas ficar ajoelhado orando, só se você dormir, Mas 10 horas orando, 10 dias de oração, 10 dias de oração e 10 horas de jejum. E aí jejum até que não é tão difícil, 10 horas. Mas como entender errado, por que eu estou falando isso? A nossa comunhão, ela deve ser contínua com Deus. Estar conectado a Deus não é estar orando o dia todo, mas é você estar vivendo da forma que Deus pede isso. E nessa comunhão, tanto do povo de Israel quanto conosco, nós hoje com Deus, sempre nós vamos o quê? Nos lembrar dos feitos de Deus. Isso é muito importante, porque no momento em que o povo de Israel pudesse talvez se revelar alguma coisa, era apelado a eles lembrar o pior. Vocês estavam na terra dos seus pais, onde vocês eram escravos. Deus te tirou de lá, Deus está te trazendo agora para a terra que manda leite e mel e tudo mais. Então, assim, muitas vezes a gente esquece o que Deus já fez por nós e acaba lamentando o que está vivendo ou o que vai viver. Não estava nem planejado, mas eu vou ler uma frase aqui. Eu achei muito interessante. Alguém postou essa semana e eu vi e falei, poxa, que frase sensacional. Preocupação não muda o futuro, apenas tira a paz do presente. Entregue tudo a Deus e confie. Então aqui, qual que era o que eles clamavam ao povo? Que lembrasse do que Deus tinha feito por eles. E se você lembrar de tudo que Deus já fez por você, e se
Se você tiver o coração agradecido, com certeza você vai ficar mais tranquilo. Sem ter os altos objetivos que o mundo traz para nós, para o futuro. Porque o que é a preocupação futuro? É tirar a paz do presente. Você tem que viver o presente. Nem o passado pode te ficar perturbando e nem o futuro. Deus está no futuro. Deus sabe que nós vamos passar por lá. Nós temos que ter o coração acalmado. Paz no coração de entender que Deus está no controle de tudo. A vida deveria girar em torno da religião. Tudo que as pessoas ouvissem, falassem, fizessem, deveria fazer parte do cenário religioso, que definia a própria vida da nação em todos os aspectos. Então, lembrar de Deus em todos os momentos. E o quarto passo, não se esquecer de Deus, que é em Deuteronômio 6, 10 a 19. É uma conexão, né? Transmitir a herança que fez as obrigações e não se esquecer de Deus. A partir do verso 10 até o 19 diz o seguinte: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Então aqui havia uma advertência para o povo de Israel. E a gente, algumas das vezes na igreja fala que o Israel moderno somos nós hoje, né? Nós somos o povo de Deus, né? Como diz lá em Pedro, nação, eleito, povo, escolhido, sacerdócio real. E nós somos então aqueles responsáveis, o povo remanescente responsável para levar a mensagem a todas as pessoas, como está em Mateus, né? O testemunho das nações, para que então Jesus volte. Então nós hoje devemos nos colocar no lugar dessa missão, de ter essa aliança. E aqui eles foram alertados, advertidos que eles teriam contato com nações pagãs. E eles então seriam tentados pela idolatria enganosa e sensual. Por isso eles corriam o risco de se esquecerem de Deus. Então por isso sempre eles lembravam através dos escritos. Se isso acontecesse, lamentavelmente eles perderiam todos os privilégios como o povo da aliança, inclusive a terra da promessa. De nada adiantaria a obra da salvação se o povo se entregasse ao paganismo dentro da terra da salvação. Se eu falar para nós hoje, eu estaria falando errado. De nada adianta a obra de salvação se o povo se entregar ao paganismo dentro da terra da salvação. Nós vamos viver aqui nessa terra. Não tem outro lugar para você estar, para depois você então adorar ou não a Deus, ser fiel ou não a Deus. É aqui. Nós temos as influências do povo pagão, das pessoas que não fazem a vontade de Deus. Como nós encaramos, ou como nós nos comportamos ao estar próximos a essas situações, a esse tipo de pessoas. Nós sabemos que o povo de Israel se encheu ali de idolatria e de depravação, chegando a contaminar o próprio serviço do santuário de Deus com a adoração a ídolos. E quando a gente fala adorar a ídolos, né, como a gente sempre falou na igreja, parece uma coisa muito distante, porque o que eram os ídolos daquele povo antigamente? Hoje os ídolos são outros, mas continuamos tendo ídolos, e nós temos que ter cuidado para não adorar e para que não tire o lugar de Deus. Devemos continuar peregrinando na terra, caminhando, lembrando do Shema, o Senhor, teu Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não há outro Senhor, não há outro caminho. Se você quer ser salvo, esse é o Deus e esse é o caminho. Não há outro caminho.
É claro que às vezes você está na estrada, e a Bíblia fala que a estrada é estreita, de repente você está caminhando aqui e alguém esbarra em você. Por quê? Quer espaço, ou quer chegar primeiro, ou às vezes porque pelo fato de o espaço ser curto mesmo. Isso não deve nos desanimar, isso não deve tirar nosso foco. Prossiga caminhando, prossiga rumo ao alvo. Nada deve nos distrair, nada deve tirar nossa atenção da nossa vontade, do nosso desejo de ser salvos. O desafio de Israel a entrar na terra da promessa era deixar aos filhos uma herança espiritual que garantisse que eles permaneceriam na terra. A missão da educação em Israel era ensinar as novas gerações a temer a Deus, a reconhecer e amá-lo, de modo que esse conhecimento fosse transmitido a todas as suas gerações. Hoje, o desafio das famílias da igreja é desenvolver nos filhos o desejo de não permanecer na terra, mas se apegar à pátria celestial. Então, muitas vezes, e aí eu como pai também, nós ficamos pensando na nossa geração, mas o quanto a gente tem ensinado e influenciado da maneira correta as novas gerações que vão vir. Ah, Henrique, mas eu não sou pai, eu não sou mãe, eu não tenho filho, mas você influencia pessoas que são mais novas que você. Nós somos influenciados e nós somos influenciadores. É uma palavra muito moderna, muito na atualidade se usa muito isso. Mas isso é uma verdade da nossa vida. Você vê alguém fazendo alguma coisa, daqui a pouco você tem o desejo de fazer aquela coisa. Quer seja boa, quer seja ruim. E parece até que quando é ruim, até mais costume de fazer, né? Que é proibido. Então nós temos que nos policiar. Que temos que ensinar as novas gerações. Eu aqui mesmo, quando eu vim para a igreja, de início, eu vinha com a minha avó. Minha tia já fazia parte das meninas, aí tinha uma boa ala da minha família que estava na igreja. Meu avô não vinha. Então eu tinha a influência da minha avó, do meu avô ali, depois que veio para a igreja, mas início mais a minha avó. Mas a minha avó era uma pessoa que tinha muita mais idade do que eu, obviamente. Então as influências vinham de pessoas mais próximas. Então, até uma vez eu disse na igreja, eu tinha muitos pais e mães dentro da igreja, onde que parece que não, mas a gente está olhando e está vendo o que cada um está fazendo, ou como está se comportando. E isso serve de exemplo, de testemunho para os outros. E não só para nós que estamos aqui, as pessoas que estão fora também. Eu costumo dizer que o cristão é uma vitrine. O cristão está na vitrine. Sabe quando você passa numa loja e geralmente eles colocam ali um boneco, né, um manequim ali, e colocam uma roupa, né, geralmente escolhe, né, talvez mais bonito. Então quando você passa em frente a uma loja, você nem adentrou a loja, você nem foi conhecer, mas você passou e você viu alguma coisa na vitrine, que é o que está exposto ali. Costumo dizer que o cristão está na vitrine. Então, se você está bem trajado, as pessoas vão olhar. Eu estou falando isso de figurado, tá, gente? As pessoas vão olhar e falar: poxa, olha que legal, bonito, bacana, está se comportando legal. Se você não está bem trajado, as pessoas vão olhar e falar: poxa, mas ele não é adventista, mas ele não é cristão, ele não é crente. Então há uma grande responsabilidade de nós persistirmos, porque o difícil não é chegar até um ponto, o difícil é você permanecer naquele ponto. As pessoas que falam, os atletas falam, né, difícil não é você chegar no topo, os artistas, né, não é de chegar no topo. É difícil, mas assim, o mais difícil é você permanecer no topo. E aí, o desafio é muito maior. Então, você se converter, vir à igreja, batizar, é muito bom e é importantíssimo. A Bíblia fala, né, aquele que crer e foi batizado, é muito importante. Mas o desafio maior é permanecer. Permanecer é sempre mais difícil do que chegar. Então, que nós permaneçamos nesse caminho. E esse movimento de salvação tem espaço em sua casa, em suas classes salvativas, na nossa igreja, né? Na nossa vida. E Deus promete, né? Você vai ter uma casa. Deus está preparando, né? Jesus fala, né? Ele falou que passava, vou preparar um lugar. Quando voltar, eu vou te levar para lá. O seu lugar está preparado. Só que você precisa aceitar o convite. Quais são as nossas demonstrações, as nossas atitudes, que nós estamos realmente acreditando nisso e estamos querendo isso. Então que você e eu pense nisso. Deus tem a promessa feita, Ele não falha, Ele não é homem, né, para que faça a promessa, não. A promessa está instaurada, está feita. Deus vai cumprir, mas só vai realmente quem quiser. É estranho falar, né, mas eu quero, mas você mostra que quer, você demonstra que quer. É duro, porque uma vez eu estava escutando, né, recentemente, uma pessoa pregando ali, e ele falando: olha, talvez a palavra mais difícil vai ser
muitas pessoas vão ver quando chegarem para Jesus, eu falo assim, eu não te conheço, sai daqui, eu não te conheço. E isso vai ser o mais triste que você pode escutar. Então que a gente não esteja nesse momento, sabe? Que a gente esteja, olha, benditos, né, no meu reino, né? Vamos a casa, de tudo que preparei está aqui para você, vamos sentar, vamos cenar, vamos viver eternamente, sem as mazelas, sem as dificuldades que o mal trazer, porque o mal não se levantará de novo. Esse é o nosso objetivo cristão. A nossa salvação tem que ser o nosso alvo, o nosso objetivo claro, e a gente tem que caminhar para isso. Amém? Grande Deus e Pai, esse hino que acabamos de cantar é um alento ao nosso coração, às nossas esperanças. De saber que o Senhor está preparando, como Jesus disse aqui, uma casa para cada um de nós, as dimensões celestiais, mas que na nossa vida, nós realmente desejamos isso pelo nosso coração. Que as tuas promessas façam diferença na nossa vida. E saber que estar contigo eternamente é a melhor escolha que cada um de nós podemos fazer. Nos ajude nos momentos em que temos as nossas escolhas, nossas decisões a fazer, que nós sejamos iluminados pela tua palavra, pelo conhecimento de ti e das tuas promessas, para sempre escolhermos o que te agrada, o que o Senhor nos ordena e também o que sabemos que é melhor para cada um de nós. Abençoe a cada família aqui, abençoe agora o nosso retorno aos nossos lares. O Senhor nos ajude para essa nova semana, que nós a cada dia nos dediquemos mais a Ti, fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.